Capítulo 32 da Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Estamos estudando há algum tempinho, ou seja, 3 anos, essa Confissão de Fé. Estamos no capítulo 32, e na última aula, o capítulo 32 fala sobre o juízo final. Na última aula nós iniciamos com a pergunta: este mundo é justo? É possível que haja nesse mundo um julgamento justo? Um juiz aqui local, um juiz federal, ou o Supremo Tribunal Federal, ou a Suprema Corte nos Estados Unidos, ou algum outro país, algum juiz, é possível que ele faça um julgamento justo? Para ser um julgamento plenamente justo, nós precisaríamos ter uma lei justa, uma lei que perfeitamente oferece punição ao culpado e absolvição ao inocente. Para ter esse julgamento justo, nós deveríamos conhecer absolutamente tudo sobre o caso, até a intenção no coração, e conhecer exatamente todos os crimes cometidos, conhecendo exatamente essa lei, precisamente essa lei. Então, tudo o que se faz e tudo o que a lei diz sobre o que se faz. E ter um juiz que aplicasse uma punição perfeita para o caso, conhecendo a justiça e exercendo a justiça. Tudo isso teria que ser perfeito. Ou seja, nós não temos nenhum julgamento perfeito operado por nenhum pecador deste mundo. Mas nós teremos um dia de julgamento perfeito. É isso que nós exultamos no domingo passado aqui de manhã. Nós teremos um dia de julgamento perfeito. O artigo 1º que nós estudamos fala sobre esse dia, o tribunal de Cristo. E ele reza o seguinte: Deus tem designado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de Jesus Cristo, a quem todo o poder e julgamento é dado pelo Pai. Naquele dia, não só os anjos apóstatas serão julgados, mas também todas as pessoas que viveram sobre a terra devem comparecer perante o tribunal de Cristo para darem conta de seus pensamentos, palavras e ações, e receberem de acordo com o que eles fizeram no corpo, quer seja bom ou mau. Haverá um julgamento de homens e anjos, um grande dia de julgamento. Romanos 2,16, relendo alguns dos versículos que nós falamos domingo passado, diz que no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Ou seja, em conformidade com o evangelho que Paulo estava pregando aos romanos, Deus há de julgar, por meio de Cristo, cada segredo de todos os homens, todo ser humano, com todos os pecados mais ocultos no coração, nas palavras, nas ações. Quais são os seus segredos? Quais são os seus segredos perante essa sociedade? Seus segredos perante a sua família? Qual é o segredo que só o seu coração conhece? Todos eles serão mostrados naquele dia. Então, mostre-os antes. Em arrependimento, mostre-os a Deus antes em confissão. 1 Coríntios 6, 2 e 3 dizem: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então, nós vamos julgar o mundo, nós vamos julgar os anjos. Nós quem? Nós que estivermos em Cristo. Nós somos mais dignos que os anjos. Cristo é mais digno. Cristo é mais digno. E aquele que estiver em Cristo, com Cristo, há de julgar
com Cristo há de julgar até os anjos que se corromperam. 2 Coríntios 5,10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, todos nós compareceremos nesse grande dia. Todos nós. Nenhum há de ausentar-se. Como nós dissemos aqui, apresentar um atestado, tô mal do estômago, hoje eu não vou não. Todos nós estaremos nesse tribunal. E Eclesiastes 12:14, último versículo resgatado aqui de domingo passado, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Juízo perfeito. Toda obra de caridade, toda obra de assassinato, toda obra será colocada em juízo. E aí todo joelho se dobrará e aceitará o juízo de Deus. Aquele que for condenado dirá: justo. Aquele que morreu em Cristo cantará: misericordioso. Mas todos se dobrarão perante o juízo daquele dia. Bom, hoje nós vamos para o artigo 2, e se Deus permitir, quem sabe artigo 3? Confio em mim? Não. Mas, quem sabe? Só Deus sabe. Artigo 2 fala sobre o propósito disso aqui. Qual é o propósito desse dia? O propósito é da glória. É o propósito da glória que é expresso no artigo 2. O artigo 2 aqui deste capítulo 32 diz: o propósito de Deus ao designar esse dia consiste em manifestar a glória de sua misericórdia na salvação eterna dos eleitos e de sua justiça na eterna condenação dos réprobos, que são ímpios e desobedientes. Pois, então, os justos irão para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e glória, com eterno galardão na presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos tormentos eternos e punidos com eterna destruição, a partir da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então, o texto aqui do nosso artigo 2 diz que o propósito, o objetivo, o intuito de Deus definir esse dia que virá, esse dia futuro, esse dia do juízo, o dia de Cristo, o dia final, o dia da consumação ou da ira do Cordeiro. O objetivo de Deus é a sua glória. O objetivo ao designar esse dia é manifestar a glória. Então, o propósito de todas as coisas é a glória de Deus. O propósito de toda a criação é a glória de Deus. O propósito de toda a existência, daquilo que veio a existir, é a glória de Deus. Porque Deus é centrado em sua própria glória. Isso é a definição, inclusive, da santidade de Deus. Deus é centrado em sua própria glória. Então, Deus criou o mundo para a sua glória. De forma mais pessoal, Deus criou você. Você existe. Você foi chamado à existência para a glória de Deus. Não existe outro propósito. Você foi criado para a glória de Deus. Deus determinou a queda para a glória de Deus. Esse é um dos pontos mais difíceis aí da teologia para muitos. Deus determinou a queda para a glória de Deus. Então não existiu o pecado como um escape. Não existiu o pecado como Deus tropeçou ali e falou: "Ih, errei". Não existiu o pecado como se fosse algo a
questionar o plano de Deus, mas a cumprir o eterno decreto de Deus. De que forma? É extremamente delicado e complicado para entendermos, mas Deus determinou a queda para a sua glória. Deus criou, inclusive lá no jardim, na narrativa do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus a criou. Não se esqueçam disso. Não foi Deus plantou o jardim, o diabo foi lá e plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Deus falou, olha, come de tudo que eu fiz, mas aquilo lá não, porque aquilo lá escapou do meu controle. Foi o diabo que plantou. Não. Então, a partir da queda do homem, o homem se rebelando contra a glória de Deus, Deus providenciou salvação em Cristo, para a sua glória. É isso que nós estamos a todo domingo aqui, nos deslumbrando. Deus providenciou a salvação em Cristo para a sua glória. E nós somos chamados à salvação, chamados a Cristo, convocados por Cristo, pelo seu Evangelho, para também a glória de Cristo. E nós nos reunimos para louvar a Deus, glorificar a Deus pela salvação. Então, Deus nos salvou, não para a nossa glória como objetivo final, mas para a glória dele mesmo como objetivo final. Você foi convocado à salvação para a glória de Deus. E Deus há de julgar o mundo, consumar a história para a glória de Deus. Então, resumo, tudo para a glória de Deus. Tudo que está acontecendo e há de acontecer, finalmente, para a glória de Deus. Bom, pegando um desses pontos mais difíceis, a rebeldia contra Deus existe e ela, na sua intenção, é contra a glória de Deus, mas até sobre ela está a glória de Deus. E Deus será glorificado através da justa punição dessa rebeldia. Olha Provérbios 16:4. Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Deus está supremo e soberano sobre todas as coisas. E a sua glória está suprema e soberana sobre todas as coisas, até sobre a impiedade, até sobre a rebelião, até sobre o pecado. Nada disso diminuiu Deus em glória. Nada disso diminuiu Deus em poder. O seu pecado não fere a Deus. O seu pecado não faz sangrar Deus. O seu pecado não diminui a glória de Deus, por mais que queira, tente, odeie a glória de Deus. O seu pecado odeia a glória de Deus. Mas Deus permanece imutável, apesar do seu pecado. É maravilhoso quando a gente vê no livro de Jó, Eliú falando isso. Quando todo mundo estava lá querendo saber sobre o pecado de Jó e acusando Jó, e Jó se defendendo, ele fala assim, olha para os céus, Eliú, o quarto amigo, olha para os céus. O que você acha que seu pecado faz com Deus? Basicamente, se fosse traduzir para um paulista comum de hoje, Eliú falaria, quem é você, fera? Olha para cima, quem é você, fera? Perto de Deus? Que eu estou pecando aqui, olha, Deus agora está triste, eu coloquei Deus no canto ali, chorando, Deus está sendo surrado pelo meu pecado, eu sou rebelde. Seu pecado não faz nada, não fere, não sangra, não diminui Deus em nada. Seu pecado aflige quem? Você e os seus semelhantes, a natureza e a criação.
mas não fere Deus em nada. Você está destruindo tudo em você e ao seu redor com o seu pecado. Você está contaminando e despejando veneno em você, no seu próximo, na natureza, em toda a criação. Mas Deus permanece perfeito e intacto. Então, o propósito dele, naquele dia, vai ser acabar com isso. Consumar o mundo onde o pecado terá justiça feita. E pecadores também terão o vislumbre final da misericórdia sobre eles. Aqueles que estiverem em Cristo. Então, a glória de Deus aqui, no nosso trecho da confissão, manifestar a glória de sua misericórdia na salvação eterna dos eleitos. Então, o que seria a glória de Deus? Um tema bem complicado. O que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Muitos vão falar que a glória é no sentido de fama, no sentido de brilho, no sentido de resplendor. Vamos aqui entender, a glória de Deus é a manifestação da sua presença, bela, poderosa, perfeita. Essa manifestação, então você pode entender como um brilho, pode entender como uma fama, pode entender como a presença, como você preferir. Mas a glória de Deus, sendo essa manifestação de Deus, manifestação do seu ser naquilo que Ele é, aqui Deus decidiu manifestar-se, ou manifestar a sua glória na sua misericórdia. Através da sua misericórdia, disso que nós estamos falando, toda a glória de Deus está sendo manifestada também aqui, através da sua misericórdia. Ao fazer o quê? Salvar. Salvar. Então Deus está mostrando a sua glória, a sua presença perfeita, poderosa, bela, na misericórdia dEle, na expressão da sua misericórdia. Então, a sua perfeita misericórdia, bela, poderosa, está sendo perfeitamente mostrada ao mundo na salvação dos eleitos. É tanta perfeição, é tanta beleza, é tanto poder, que ao vermos essa manifestação de Deus, como nós vemos? Hoje, através das Escrituras. Quando é falado sobre isso, quando é falado, como foi falado essa manhã, Jesus veio, olhou para miseráveis, pequeninos, fracos, e falou: venham a mim, eu vos aliviarei. Isso é maravilhoso. Isso é uma demonstração da glória de Deus, através da sua misericórdia, de uma forma a gente se dobrar, chorar e falar com Deus, louvá-lo, engrandecê-lo, adorá-lo. Já é motivo da gente louvar esse domingo inteiro, porque Deus, em Cristo, olhou para você e disse: vem, deixa que eu resolvo, venham a mim. Essa é a glória da sua misericórdia. Então, todos os domingos, e queira Deus que não sejam só os domingos, tá? Mas todos os dias, mas pelo menos nos domingos nós nos reunimos para refletir, ouvir, entender, mas também sentir sobre a salvação de Cristo. Isso é glorioso. Isso é glorioso, é a misericórdia inundando o nosso ser, a reflexão na misericórdia inundando os nossos corações e transbordando de nós em adoração. E nós agradecemos, nós adoramos, nós suplicamos, nós confessamos. Tudo isso a gente faz derramando desse transbordar de misericórdia em nós. O culto é a celebração da misericórdia. Porém, naquele dia, haverá o ápice da misericórdia. Então a misericórdia está crescendo aí. A misericórdia em nós está sendo trabalhada já, fomos transformados em perfeita misericórdia, e nós veremos completamente, em dia nunca antes visto,
o ápice da manifestação da misericórdia. Veremos todos. Imagine aquele dia. Se você olha para você mesmo, você vê um miserável pecador e Cristo derramando o seu sangue por você, e isso te lavando completamente, e você fala, peraí, eu sujo, eu pecador, eu podre, eu miserável, posso cantar mais branco, mais alvo do que a neve, totalmente perdoado? Eu posso. Só que aí quando você olha para o seu lado, porque o culto não é só a Deus, também nós estamos em culto uns com os outros, e vê mais miseráveis, mais pecadores também cantando a mesma coisa, isso é maravilhoso. Estamos falando que o culto é uma reunião em torno dessa misericórdia de uma forma muito espetacular. Mas imagine aquele dia. Imagine você aquele dia quando todos os miseráveis, todos os pecadores em Cristo terão o vislumbre máximo da misericórdia. Imagine todos eles que não merecem, tendo vestes resplandecentes, um anel no dedo, as sandálias nos pés, dadas por Cristo, todos. E aí, aquela celebração, chamada ao banquete, sentem-se à mesa, vamos celebrar com música, vinho, dança, perante Cristo em completa adoração. Esse é o banquete celeste. O retrato foi dado aqui, olha, lembra do que Cristo falou, Lucas 15. Vamos lá para Lucas 15. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quem é esse? É o cansado. Quem é esse? É o sobrecarregado. Sobrecarregado e cansado do quê? Do que ele mesmo merece. Sobrecarregado e cansado de seus próprios pecados, escolhas, decisões. Cansado pelo fardo da consequência dos seus atos. E ele, cansado, ele se humilha perante o Pai. O que o Pai diz, verso 22, o Pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Honra sendo dada ao pecador. O pecador que confessa, o pecador que se humilha, honra sendo dada a ele. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Se nós estamos falando que a salvação de pecadores é um motivo de grande alegria, e o dia em que for consumada no último estágio, a salvação de todos os pecadores da história, juntos, cantando. Imagine esse coral cantando a misericórdia de Deus. Imagine que você está escalado nesse coral, cantando a misericórdia naquele dia, sendo enriquecido em vestes que não são suas, em tesouros que não são seus, mas que Deus, por graça, deu a você. Essa é a glória da misericórdia. Essa é a manifestação final da glória da misericórdia. Imaginem o dia da glória da misericórdia. Aquele dia, todos os remidos juntos, cantando glórias ao Cordeiro, cantando: digno és e misericordioso fostes para conosco. Então nós celebramos em festa aquilo que não merecemos, mas que Deus derramou sobre nós por graça, por graça. Isso deve fazer o nosso coração tremer, é esse dia. Então, todos estarão assim naquele dia? Não. Não é só manifestar a glória da misericórdia, mas tem outra glória manifesta aqui também. E podemos encaixar aí manifestar a glória de sua justiça na eterna condenação dos réprobos.
que são ímpios e desobedientes. Este também é o dia da glória da justiça de Deus. O mesmo dia. Uma coisa não é conflitante com a outra, porque as duas são Deus e Deus é um. Deus é plenamente justiça. Deus é plenamente misericórdia. De uma forma que a nossa razão sequer pode entender. Como a nossa razão nunca entenderá por completo Deus. Nunca conheceremos por completo Deus, nem nos céus. Mas passaremos a eternidade a conhecê-lo cada vez mais. Então, a presença santa, poderosa, perfeita, bela de Deus também será manifestada em justiça completa e satisfazendo aqui o nosso coração que deseja por justiça. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Aqui será a satisfação final da justiça. Todos que desejam a justiça, todos que hoje gemem, tremem e são angustiados pela injustiça desse mundo, nesse dia vão se deleitar com a justiça. Se a salvação é eterna, a condenação também é eterna. E aqui os réprobos, bela palavra, né? Réprobos, os rejeitados aqui, os que não creram, ímpios e desobedientes, são todos os que não estão em Cristo. Os que chegarem perante Deus, não estando em Cristo, eles enfrentarão uma eternidade muito diferente aqui. Quem são estes? Se você pensar com carinho, são aqueles que vocês são capazes de ser por natureza. Todos vocês. Então, nós somos totalmente capazes disso. E nada capazes de estarmos em Cristo. Nós somos totalmente capazes do inferno, mas nada capazes do céu. Você precisa admitir isso. Nós estamos em Cristo por misericórdia. E estes que não estão em Cristo naquele dia, não são participantes dessa misericórdia salvadora. Eles estarão em eterna condenação por sua própria vontade e desejo, palavras e ações. Olha o que diz Romanos 9, 22 e 23. Romanos 9, 22 e 23 diz: Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Ambos estão preparados como vasos. Por quem? Por outro vaso? Não, pelo oleiro. Ambos os vasos aqui, chamado de vasos, porque eles são formados pelo oleiro e tem a vontade do oleiro sendo feita e a sua glória sendo expressa aqui. Olha o versículo 23 dizendo, querendo mostrar a sua ira. Deus deseja mostrar a sua ira. Deus quer mostrar a glória da sua justiça. O nosso pecado é tão odioso perante Deus, que hoje mesmo Ele poderia acabar com tudo, lançar no inferno e demonstrar a sua ira. Hoje mesmo Ele poderia condenar todo o pecador. Mas Ele pacientemente aguarda aquele dia. Aqui está falando, suporta. Deus suporta com muita longanimidade, é com paciência que Deus tem esperado. Ele está ouvindo o pranto dos justos, Ele está ouvindo o sofrimento deste mundo pecador, e Ele é o mais que odeia o pecado, o que mais tem santidade perfeita. Ele é a santidade perfeita, então Ele é o que menos suporta, mas a sua paciência faz aguardar aquele dia.
Ele é um Deus paciente, aguardando para demonstrar as riquezas da sua misericórdia, mas também demonstrar a sua ira. Há vasos de ira preparados para a perdição e vasos de misericórdia preparados para a glória. Qual vaso você é? Deus desejou fazer assim para manifestar sua glória em misericórdia e justiça. O texto continua: pois então os justos irão para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e glória, com o eterno galardão na presença do Senhor. Mas os ímpios que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo serão lançados nos tormentos eternos. Dois destinos totalmente diferentes. Então, primeiro, vida eterna, plenitude de gozo e glória, totalmente felizes, totalmente felizes. O que é isso? Sinceramente, o que é isso? O que é alguém em plenitude de alegria? Eu não consigo. Talvez, olhando um Instagram, talvez eu entenda, olha, essa pessoa parece plenamente feliz. Só viaja, só come do melhor, só faz isso. Isso é plenitude de alegria? Não. Muito, muito e infinitamente muito além disso. O que é não ter frustrações? Tudo em seu ser em alegria perfeita, mas toda a alegria em perfeição habitando em tudo de você. Você vivendo completamente amor, paz, bondade e glória divina para sempre. O que é isso? Como é isso? O que nós podemos entender? Problemas. Quem aqui tem problema? Não precisa nem levantar a mão. Quem aqui tem problemas e pense nos seus problemas? Acabou. Fim. Brigas. Fim. Imagine um Natal sem brigas. Imagine uma virada de ano novo com a família. Tudo perfeito, sem brigas, todo mundo elogiando a comida, todo mundo celebrando. Talvez precisaremos não ter mais uva passa para chegar a isso, mas mesmo assim, ninguém brigando. Alguém machucado? Ninguém, nem psicologicamente, nem fisicamente. Dores? Acabou, sabe aquela dor que você sente nas costas, é a idade chegando? Acabou. Qualquer dor, seja ela física ou psicológica, acabou, fim. Pobreza, fim. Você está enriquecido ao infinito. Fome, fim. Acabou. Você não terá mais essa angústia da necessidade de alimentar-se para sobreviver. Choro? Acabou. Fim do choro. Morte, a pior das inimigas. Fim. Não haverá mais morte. Medo de separação, então, acaba. Nada disso haverá. Isso é um pouco, bem pouco, do que nós temos certeza do que é essa alegria eterna, plenitude de gozo. Isso é a presença de Deus desfrutada na eternidade. Como que eu posso trocar isso por alguma coisa desse mundo? Como que eu posso trocar isso por ficar dormindo? Como eu posso trocar isso por ficar na televisão ou no celular? Como que eu posso trocar isso por algo que esse mundo me oferece em meio a problemas, briga, discussão, dor, morte? Como que eu posso trocar isso por essas coisas tão pífias? Eu pertenço à glória futura, porque Deus colocou isso em meu coração. Eu pertenço a esse lugar. Nada no mundo me satisfaz. Nós cantamos isso em igreja. Lembra na ceia? O que a gente canta? Não me sinto estranho aqui. Esse é o meu lugar. Quando você está lá no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu ambiente de estudos, no seu ambiente familiar, e você vê tudo o
o esgoto ali do pecado sendo despejado em problemas e problemas e problemas, e você fala, eu não queria estar aqui. Aí você pensa, eu quero fugir do meu trabalho, eu quero fugir desse lugar de estudos, eu quero fugir da minha família, eu quero fugir. É muito problema. Só lembre, é porque você não pertence a esse lugar. Você pertence a um único lugar que é um refúgio, e ainda existe o pecado nesse refúgio aqui na terra, que é a igreja. Aqui você não se sente estranho, porque convivendo com os seus pecados, você vê outras pessoas que junto com você está confessando eles. E aqui você não se sente estranho, porque na confissão de pecados é o nosso lugar. E a gente olha para os céus, onde o pecado será eliminado e passará a vergonha do pecado. Que delícia! Que delícia! Eu pertenço a esse lugar. Você também pertence à glória futura. Você pertence à glória futura, com toda a fé em Cristo. Não estou falando de não ter pecados, estou falando de confessar pecados, de não se gloriar no pecado, de não ter orgulho de ausentar-se da igreja, mas envergonhar-se disso. Você ter prazer em louvar, prazer em cantar, prazer em orar, prazer em ler. E naqueles momentos que você fala, eu não estou afim, você não ter orgulho desses momentos, você saber que você é falho, até neste prazer você é falho. Nisso você fala, eu estou no lugar desse arrependimento. É este lugar que eu pertenço. Eu pertenço aos céus. Você descobrir que pela fé você pertence aos céus, levante e dance, cante, louve, brinde conosco. Brinde o sangue do Cordeiro que nos remiu. Vamos celebrar. Mateus 25, 21 diz, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Quando o pastor Ciro falou hoje sobre o custo, ele falou sobre o custo do discipulado, ao dizer aqui, tomai sobre vós o meu jugo. O que custa seguir Cristo? É uma palavra curta. O que custa seguir Cristo? Tudo. Custa tudo. É tomar a cruz e seguir. Custa tudo. Aí você fala, o que é tudo da sua vida? Pouco. É algo leve. É algo leve. O tudo da sua vida é algo leve, por causa do peso da glória. Estamos falando aqui, eu vou dedicar, como o pastor Ciro disse, eu vou dedicar um copo d'água ao sedento. O problema é que eu só tenho um copo d'água. Aí você pensa, um copo d'água então é tudo, mas é leve, porque você vai jorrar de si fontes para a vida eterna. Em Cristo Jesus. É leve. Tem gente que se apega ao copo d'água e fala, não vou compartilhar não vou fazer isso, não vou ser fiel no pouco. Aqui, o servo bom e fiel, fiel sobre o pouco, sobre o muito será colocado. O pouco é leve. Naquele dia vai ser mostrado o peso das coisas. E aí Mateus 25, 34 diz, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou 2 Timóteo 4, 8 diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os quantos amam a sua vinda. Quem ama a vinda? Amem a vinda de Cristo. Por estar nele, aguardando ele, amem essa vinda. Aí a coroa será colocada em você. Mas há quem odeia a sua vinda. Ímpios que não conhecem a Deus, não conhecem o seu evangelho, não têm relacionamento com ele, seu amor e sua misericórdia, ignoram o evangelho de Cristo e a sua mensagem, estes serão lançados no tormento neste mesmo dia. E o trecho da confissão diz, e punidos com eterna destruição, a partir da presença do Senhor e da glória do seu poder. Mateus 25, 41 diz, então,
o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mais características. Marcos 9, 48. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. É eterno. É eterno. É sofrimento eterno. Não é o sofrimentinho que o pessoal sofre aqui. Perto disso aqui, todo o sofrimento desse mundo é leve. E por isso o sofrimento desse mundo é pedagógico. É um lembrete contínuo. Fuja do sofrimento. Fuja do sofrimento. Ele é ruim. Ele é ruim. Nenhum sofrimento físico e psicológico nesse mundo não são brincadeira, não. São terríveis, vocês sabem. Pessoas se dobram por causa de sofrimento. Só que ainda assim eles são leves, perto ou comparado a um sofrimento eterno. Todos esses sofrimentos te lembram: fuja. Vá a Cristo, Ele o alivia. 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 10 diz: e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, pela fé. Haverá justiça ao atribulado, alívio. Quando? Quando Jesus se manifestar na glória daquele dia. Então você que tem orado a Deus como salmista, até quando? Até quando? Até quando eu vou sofrer? Até quando farão isso comigo, este monte de pessoa ruim? Até quando eu vou pecar? Até quando eu vou ver pessoas rejeitando a Cristo? A resposta de Cristo é: aguarde, minha é a vingança. Romanos 12, 19, ele diz isso: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. E a vingança de Cristo é inigualável. A vingança de Cristo é inigualável. Se você falasse assim: eu vou resolver esse mundo aqui, eu vou pegar e vou fazer todo mundo sofrer, colocar todo mundo lá numa prisão, num campo de concentração, eu vou matar todo mundo, começando pelos corintianos. Se você odeia muito e está muito brabo, em seguida os petistas. Tem muito brasileiro que sonha com isso, tá? Tem brasileiro que sonha: se a gente tomasse o poder. Primeiro era Alexandre de Moraes e o Lula. Na verdade, sei lá, ia ter que entrar junto, porque a gente não consegue definir quem vai primeiro. Tem muita gente que sonha isso. A minha vingança seria terrível. Sua vingança seria tosca. Não serviria de nada. Sua vingança é débil. Você seria o próximo na fila, que você seria o déspota que eles são. Se não fosse o primeiro, né? De você mesmo, talvez você também deveria ser o primeiro. Então, confia a vingança em Cristo. Olha a vingança de Cristo. Tem aqui um texto que fala de alguém que prestou atenção no julgamento aqui. Em um julgamento de Cristo, olha a postura dos mais poderosos e dos mais simples da terra. Apocalipse 6. Apocalipse 6, 15 a 17. Olha que maravilha. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira, no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia
da ira deles. E quem é que pode suster-se? Sabe o que é pedir para uma montanha te esmagar? Por favor, montanha, me esmague. Isso é leve perante encarar Cristo em julgamento. Isso é leve. Sabe ser soterrado pelo Monte Everest, caindo inteiro sobre você, esmagando, você vai virar pó. Isso é leve. Seja o poderoso, seja o escravo, olham para isso e preferem isso ao encarar Cristo em julgamento. Hoje, ofereça Cristo. Ofereça Cristo e o Evangelho. Ciente de que não é você quem salva, ciente que não é você que convence, ciente que você não pega a pessoa assim e fala, creia, confesse logo, porque a ira está vindo. Se a pessoa não se prostrar a Cristo, será ela a passar a eternidade em condenação. Será ela, pelo desejo dela mesma, pelo coração, atitude, palavras dela mesma. Então você chore hoje, ore hoje, clame hoje, pregue hoje, proclame a palavra hoje a essas pessoas. Mas saiba que você amando a Cristo, aquele que não estiver em Cristo, terá vingança, terá uma vingança terrível, terá uma vingança eterna, e você vai se satisfazer. Preste atenção nessas palavras, haverá satisfação em você. Eu vou falar mais tranquilamente. O seu parente mais amado que morrer sem Cristo receberá o seu amém na condenação final. O pecado do seu coração, na idolatria, será retirado. O seu amor a Cristo será mais límpido do que nunca. E você entenderá a justiça final de Deus como perfeita, justa, e vai louvar e engrandecer a Cristo por isso. Essa é a confiança, essa é a nossa fé. Você não vai passar a eternidade chorando aqueles que foram perdidos. Você passará a eternidade louvando a justiça de Deus. Qual é o seu dever hoje? Seu dever hoje é chorar. Seu dever hoje é orar. Seu dever hoje é pregar. O seu dever hoje é testemunhar. Não é o seu dever convencer, não é o seu dever salvar, não é o seu dever garantir os céus a ninguém, porque você não garante nem a si mesmo. Confie hoje, porque você confiará amanhã e verá a sua confiança totalmente respondida em perfeição. Em perfeição. Vamos para o artigo 3 no próximo domingo. A Ana já estava assim,